excessivo na condução do processo. Então, há instrumentos criados para minimizar isso. Ao lado de tudo isso, que são instrumentos para forçar que a decisão seja dada de maneira rápida, ao lado de tudo isso, há, claro, sempre a responsabilidade civil pela demora. Mas aí é responsabilidade civil. Se havendo prejuízo, você pode pedir um ressarcimento ao Estado pela demora na prestação jurisdicional. Que é sempre possível. Sempre possível. A Lei Maria da Penha é fruto disso, né? Não sei se vocês sabem a história da Lei Maria da Penha. Ela é fruto de um processo ultra demorado no âmbito criminal, que não levou à punição do agressor da Maria da Penha, da senhora Maria da Penha. Isso foi bater na Corte Interamericana de Proteção de Direitos Fundamentais. O Brasil foi condenado a pagar uma indenização e a fazer uma lei de proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Então houve a indenização, ainda houve essa outra sanção que foi fazer uma lei e tal, e aí veio a Lei Maria da Penha. Por sinal, é uma lei muito bem feita. Pois bem, com isso a gente termina o princípio da duração razoável do processo. E aí podemos começar a examinar agora os princípios implícitos. Os princípios implícitos. Observem bem isso, meus caros. Esses princípios são, note bem isso, para não ter dúvida, são princípios constitucionais. Não são benemerência do intérprete, não. São princípios constitucionais. São princípios constitucionais. Mas eles não têm texto expresso. Eles não têm texto expresso. Eles decorrem do devido processo legal. Decorrem do devido processo legal. Mas não tem menos gabarito constitucional, menos status constitucional do que os outros. Só não tem texto. Muito importante anotar isso. Antes de começar a tratar de cada um deles, veio uma pergunta aqui sobre o curso do professor Humberto Teodoro. O curso do professor Humberto Teodoro é ótimo. Eu recomendo, dos 3 volumes do professor Humberto Teodoro, o volume de execução e cautelar. Eu acho que é um volume mais adequado para concurso. E o de procedimentos especiais. Dos 3, eu acho que os 2 melhores para concurso são esses. O de execução e cautelar, que é um volume, e o de procedimentos especiais, que é o volume 3. Pediram pediram essa informação, está dada a informação. Pois bem, vamos começar. Serão 3 princípios. 3 princípios. Primeiro, princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé. Reparem bem, meus caros. Vamos começar a estudar agora o princípio da boa-fé processual. Princípio da boa-fé processual. Princípio implícito, não está na Constituição. Não está na Constituição. Mas é conteúdo do devido processo legal. Até porque todos vão de concordar comigo, que um processo, para ser devido, tem que ser leal. Um processo, para ser devido, tem que ser leal. Processo desleal não pode ser devido nunca. Você não pode reputar como justo, como devido, como correto, um processo desleal. Eu me lembro de uma vez em que eu fui fazer uma palestra num congresso e o título da minha palestra, que eu mandei para a organização do evento, era Devido Processo Leal. Devido Processo Leal. Eu queria falar sobre o princípio da boa-fé, como consequência do devido processo legal. Não é que eles corrigiram Juro, tá errado, faltou o G. Aí eu tive que dizer, o tema da minha palestra não é o devido processo legal.
É devido processo leal. É isso mesmo, seu G. Porque é uma expressão que não é minha. É uma expressão já consagrada. Já consagrada. Porque ela tem essa gracinha, né? Essa gracinha de parecer um erro, sem ser um erro. Então esse charme dela fez com que ela ficasse consagrada. O devido processo leal é a dimensão do devido processo legal que gera o princípio da boa-fé no processo. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro já decidiu que o princípio da boa-fé decorre do devido processo legal. O princípio da boa-fé processual, né? Decorre do devido processo legal. Já decidiu isso. Agora, veja bem, existe uma previsão infraconstitucional do princípio da boa-fé processual. Infraconstitucionalmente tem previsão. Não tem na Constituição, mas infraconstitucionalmente há uma previsão do princípio da boa-fé. Portanto, a gente pode dizer que o princípio da boa-fé processual é explícito em nível infraconstitucional. É implícito em nível constitucional, mas é explícito em nível infraconstitucional. Olha essa sutileza, né? Ele é implícito porque na Constituição não há previsão expressa dele. Então ele decorre do devido processo legal. Agora, no nível infraconstitucional, há previsão expressa dele. Onde? Artigo 14, inciso 2. Artigo 14, inciso 2. Do CPC. Artigo 14, inciso 2 do CPC. Artigo 14, inciso 2 do CPC. Reparem bem. Vamos dar uma olhada nele. Vamos lá, Simonal? Vai entrar no ar? São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. 2. Proceder com lealdade e boa-fé. Se entende que o inciso 2 do artigo 14 consagra expressamente o princípio da boa-fé processual. O problema é o seguinte, é que essa interpretação deste texto é nova. Só recentemente os autores começaram a ver aí a consagração do princípio da boa-fé processual. É uma coisa curiosa. O texto é antigo, tem 40 anos, mas a interpretação de que ele consagra o princípio da boa-fé é nova. Um dado curioso. Por isso que no projeto de novo código, vão deixar isso claro, com um artigo sozinho isolado, um artigo, não é um inciso de um artigo, é um artigo isolado, deixando claro o princípio da boa-fé processual, para evitar dúvida. E por isso também que eu realço o fundamento constitucional dele. Por isso que eu realço o fundamento constitucional. Porque se você vir alguém dizer que não há previsão no CPC do princípio da boa-fé, você diz, tudo bem, mas não há problema, porque eu posso extraí-lo da Constituição. Mas a doutrina mais atual sobre o artigo 14, inciso 2, diz que ele é sim a fonte infraconstitucional do princípio da boa-fé. Então, vimos o fundamento. Eu até agora não disse o que é o princípio da boa-fé. Não sei se vocês já perceberam, mas eu não falei do que é o princípio da boa-fé. Só estou dando informações sobre ele sem falar o que ele é. Daqui a pouco eu falo. Segunda observação sobre o princípio da boa-fé processual diz respeito aos destinatários deste princípio. Aos destinatários deste princípio. Ou seja, esse princípio é dirigido a quem? Percebam. Esse princípio é dirigido a todos os sujeitos do processo. Todos os sujeitos processuais têm que comportar-se de acordo com a boa-fé. Vocês colocaram aí todos? Todos? É isso mesmo.
Porque inclui todo mundo. Traga para assinar. Ver quais são as coisas. Não? Rapidinho, galera. Documento que eu tenho que assinar. Tem uma menina colando o grau agora. Eu disse, se não assinar, ela não cola grau. Peraí. A aula é ao vivo, meus caros. É porque eu tenho pouca coisa para fazer. Uma delas é que eu sou chefe do departamento. Pronto? Fui. Valeu. Pois bem. Então, olha só. Quando eu digo que são todos, inclui também o juiz. O que é assustador. Assustador. Dificilmente você vai ver um livro que diga isso. O juiz está submetido ao princípio da boa-fé. Ele também tem que agir de acordo com a boa-fé. Por que é assustador? Parece que não, mas é assustador. Porque se você disser isso, o juiz tem que agir de acordo com a boa-fé, você está pressupondo que ele pode não agir. Você está dizendo assim, quer dizer então que ele pode não agir de acordo com a boa-fé, tanto que você está dizendo que ele tem que agir de acordo com a boa-fé. E é assim que as pessoas pensam. Por isso que não se falava nisso antes. Não se falava. Só se dizia que as partes têm que agir de acordo com a boa-fé. As partes têm que agir de acordo com a boa-fé. Se você pegar o código português, que é um código atual, o código português é assim. As partes têm que agir de acordo com a boa-fé. Não tem todo mundo. Só tem as partes. O Brasil melhorou, o Brasil avançou nesse ponto. Porque veja o artigo 14. Reparem. Olha o que o artigo 14 diz. Ó. Vamos lá, Simonal. Isso é um avanço, né? São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. Todos. Inclui o juiz. Então o juiz também tem o dever de submeter ao princípio da boa-fé. Isso é muito importante, viu, meus caros? Muito importante. Embora vocês até agora não saibam o que é esse princípio. Mas vocês vão saber. Quando souberem, vão ver que o juiz também se submete a ele. Terceiro ponto. Reparem bem. Vocês têm de aprender uma distinção que é fundamental. Que vocês enfrentarão mais à frente nas aulas de direito civil. Mas que eu vou fazer uma pequena introdução. Porque eu reputo indispensável. Reparem bem. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na dupla, boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Essa é uma dupla famosa. É uma dupla famosa. A dupla da boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Vocês têm que aprender essa dupla agora. Quer dizer, eu vou fazer dar um aperitivo. Né? O professor de civil vai aprofundar mais. Repare, o que é a boa-fé subjetiva? Chamada boa-fé subjetiva. O que você tem que entender é que a boa-fé subjetiva é um fato. É um fato da vida. É um fato da vida. Que fato é esse? Que fato é esse? É o fato de alguém acreditar que está agindo corretamente. É a crença que alguma pessoa tem de estar agindo corretamente. É a crença, por isso que é subjetiva, porque é um estado de ânimo. É um estado psicológico. Por isso que é subjetivo. Você está agindo de boa fé. O que significa que João está agindo de boa fé? Significa que ele está acreditando que está agindo licitamente. Sem cometer nenhum ilícito. Esse estado de ânimo é um fato. Isso é um fato. Embora um fato psíquico, é um fato. O sujeito acredita estar se comportando de acordo com a boa fé. Estar de boa fé é acreditar, ter uma crença de que o comportamento é correto. Portanto, é um fato, um estado
psíquico. Esse fato, estado psíquico, às vezes é levado em consideração pelo legislador. Reparem que às vezes o legislador diz assim: se o possuidor estiver de boa fé, se o possuidor estiver de má fé, se o sujeito estiver agindo de má fé, se o sujeito estiver agindo de boa fé. Repare que às vezes o legislador toma este fato como um fato apto a gerar algumas consequências jurídicas. Às vezes o legislador leva em consideração esse estado fático de ânimo. Agora, não é sempre que isso acontece, mas é fácil você ver no caso da posse. A tutela da posse ela é bem clara, né? Porque você vê lá, quando o possuidor estiver de boa fé, quando o possuidor estiver de má fé, são exemplos em que o legislador toma em consideração esse estado de fato, que é um estado psíquico de crença de estar agindo corretamente. Pois bem, o direito penal, para o direito penal, isso também é muito importante, porque repare que o direito penal leva em consideração o estado psíquico da pessoa, o dolo e a culpa. Reparem que isso é relevante para configurar o crime, ou seja, o estado psíquico, a intenção, né? O elemento psicológico. Pois bem, o que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva não é um fato. Já começa, já é completamente diferente aí. A boa-fé objetiva é uma norma. É uma norma. Uma norma de conduta. Que norma é essa? Que espécie de norma é essa? Um princípio. A boa-fé objetiva é uma norma. Uma norma que impõe condutas em conformidade com um padrão ético. O que é a boa-fé objetiva? É uma norma que impõe condutas que estejam em conformidade com um padrão ético, um padrão de lealdade em determinado território, de determinado contexto. A boa-fé objetiva é uma norma. Ela impõe comportamentos. Que comportamentos? Comportamentos que estejam em conformidade com um padrão de conduta tido como ético, tido como leal. A boa-fé objetiva, meus caros, é o princípio da boa-fé. Princípio da boa-fé e boa-fé objetiva são sinônimos. 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 De modo que você não deve usar princípio da boa-fé objetiva. Princípio da boa-fé objetiva você não deve usar. Porque aí é pisotear com os pés. Ou manusear com as mãos. Porque se é princípio, é a boa-fé objetiva. Então, ou você diz assim, não respeitou a boa-fé objetiva, você pode usar isso. Esse comportamento é contrário à boa-fé objetiva. Isso é uma frase que todo mundo usa. Esse comportamento contraria a boa-fé objetiva. Esse comportamento contraria o princípio da boa-fé. Tanto faz. Só não vale esse comportamento contraria o princípio da boa-fé objetiva.
Porque se é princípio da boa-fé, é a boa-fé objetiva. Porque a boa-fé objetiva é a norma que impõe comportamentos éticos. Claro que dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto, sempre dentro de um contexto. Então, meus caros, quando nós estudamos o princípio da boa-fé, nós estamos estudando a boa-fé objetiva. Só que aqui, meus caros, eu vou estudar a boa-fé objetiva processual. Com Pablo, vocês vão estudar a boa-fé objetiva contratual. Com Marinela, vocês vão estudar a boa-fé objetiva na administração pública. Porque a boa-fé objetiva, ou o princípio da boa-fé, ela existe em qualquer ramo do ordenamento. O princípio da boa-fé, ele se aplica em qualquer ramo do ordenamento. Não há relação humana que não esteja regida pelo princípio da boa-fé. Não há. Eu vou me concentrar no princípio da boa-fé processual. Ou seja, na boa-fé objetiva aplicada ao processo. Por isso que eu só me referi ao artigo 14 do Código de Processo. Veio uma pergunta aqui dizendo, mas professor, e o Código Civil também não tem? Claro, o Código Civil tem o princípio da boa-fé aplicado às relações civis. Mas a gente tem que ver o princípio da boa-fé processual. Por isso que eu falei só do Código de Processo. É mostrar para vocês que também a relação processual é regida por esse princípio. Pois bem. Aí vem enfim, o que esse princípio gera. Porque dizer que é um comportamento que impõe um comportamento ético, o que é isso? O que é isso? Meus caros, está aí um tema ainda em construção. É um tema ainda em construção. Tudo que a gente sabe sobre esse assunto não é algo que esteja definitivamente consagrado. É algo que nós estamos construindo ainda. Então vamos lá. Qual é o conteúdo do princípio da boa-fé processual ou da boa-fé objetiva processual? Qual é o conteúdo? Primeiro, o princípio da boa-fé objetiva, ou melhor, desculpe, princípio da boa-fé processual. Eu ia falar boa-fé objetiva, depois me mandei com princípio, desculpe. O princípio da boa-fé processual ou boa-fé objetiva processual veda comportamentos de má-fé processual. O que é que eu quero dizer com isso, meus caros? Olha só. Agir com má-fé, e essa má-fé aqui é subjetiva. Quer dizer, agir imbuído de má-fé, agir sabendo que está de sacanagem, agir com má-fé, a subjetiva, é proibido. Isso não é aceito. Se o comportamento é um comportamento doloso no processo, isso tem que ser punido. Comportamento de má-fé se pune. Ou seja, um comportamento animado por um estado psíquico de má-fé é um comportamento ilícito. Ilícito. Só que aí que vem um problema. Aí vem um problema. O problema é que, no processo, o autor não gosta do réu. E o réu não gosta do autor. Os caras não gostam. O réu quer que o autor se exploda. E o autor, idem. Com verbos mais impronunciáveis, mas que rimam com o verbo explodir. Então vejam. Será que o princípio da boa-fé, ele serve para que as pessoas no processo só sejam bem intencionadas? Tem que ser pessoas franciscanas, bem intencionadas. Não é isso? Não é isso. Eu posso querer que o réu se exploda.
é minha vontade. Só que eu não posso agir dolosamente para prejudicá-lo. Não posso? Eu não posso dolosamente agir ilicitamente para prejudicá-lo. Esse meu comportamento é proibido. Por exemplo, eu sei que o réu mora na rua tal, sei que ele mora na rua tal, vou indicar como endereço outro para ele ser revel. Meu comportamento é um comportamento doloso, ilícito, proibido pelo princípio da boa-fé. O problema, meus caros, problema não é um problema, isso é coisa boa. O bom é que o princípio da boa-fé processual, ele não se esgota aí. Porque se ele se esgotasse aqui, ele seria de utilidade quase nenhuma. Porque dificilmente você ia provar a má-fé. Provar a crença ruim, como é um estado psíquico, é difícil você provar que o cara estava de sacanagem. Que o cara estava de má-fé. Isso não, é difícil provar. Por isso se desenvolveu a análise objetiva da coisa. Você tem que verificar se o comportamento é antiético. Pouco importa a mente do cara. Pouco importa a análise sobre a vontade ou não do agente. A análise tem que ser objetiva. Esse comportamento está ou não em conformidade com um padrão que se exige. E aí surgem esses outros conteúdos do princípio da boa-fé, reparem, em que não se exige a comprovação da má-fé. Não se exige a comprovação da crença, desse estado psíquico. Esses comportamentos que a gente vai ver agora, eles são proibidos, não porque o sujeito agiu de má-fé. Eles são proibidos porque o comportamento é antiético. Mesmo que o cara tenha agido como uma poliana. Poliana, o cara achava que estava fazendo a melhor coisa do mundo. Mas se o comportamento é objetivamente antiético, ele tem que ser punido. Esse é o ponto mais difícil de vocês entenderem. A boa-fé veda comportamentos que não correspondam a um padrão de lealdade, mesmo que o agente esteja de boa-fé. O cara podia estar de boa-fé subjetiva, ele podia estar de boa-fé subjetiva, mas se esse comportamento for contrário à boa-fé objetiva, ele vai ser punido. Porque a boa-fé objetiva, ela visa impedir práticas objetivas de comportamentos antiéticos. Não é punir a mente do cara, não é religioso. Não tem fundo religioso. Tem que punir a intenção do sujeito. Não. O cara é bem intencionado, mas o que ele fez contraria a ética, isso tem que ser punido. Por isso que a boa-fé objetiva nasceu. Por exemplo, a boa-fé objetiva, ela torna ilícito o abuso de direito processual. Se eu tenho um direito processual, um direito de me defender, um direito de recorrer, são direitos processuais. Esse direito que eu tenho no processo de me defender, de recorrer, de produzir uma prova, não pode ser exercido de maneira abusiva. Eu não posso exercer um direito meu no processo de maneira abusiva. Por exemplo, dá dois exemplos. Eu digo assim, ó. Todo mundo sabe disso, né? Que algumas autoridades, elas têm a prerrogativa de serem ouvidas quando e onde quiserem. São as pessoas egrégias, que estão lá previstas no Código. Presidente da República, governador do Estado, não sei quem, podem escolher o local e a hora em que vão ser ouvidas. E é interessante ver o processo legislativo disso, né? Rapaz, é sensacional. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo legislativo do CPC. É que todo mundo é egrégio no Brasil. O Brasil é um país de caciques. Não tem índio, só tem cacique. Todo mundo se sente autorizado a ser uma das pessoas egrégias. Uma pessoa que pode escolher o lugar
E aí a gente vai colocando todo mundo tem briga, não sei quem, quer também, bota. Não quer para não ter discussão. Todo mundo é egrégio. E o Supremo decidiu uma coisa há 2 anos, interessantíssima. A pessoa egrégia tem o direito de poder escolher o lugar e a hora. Mas ela tem 3 opções. Deu um dia, não foi. Deu outro dia, não foi. Deu outro dia, não foi. Não pode mais. Foi um caso concreto. Caso concreto, não tem isso na lei, não. Isso não está na lei, não. A lei não limita. Não limita. Só que num determinado caso concreto, o sujeito estava de sacanagem. Ele indicava, não ia. Indicava, não ia. Aí o Supremo disse, naquele caso, não pode mais indicar. Perdeu o direito da prerrogativa. Perdeu pelo abuso. Está previsto isso no código? Não. Expressamente? Não. Decorre da aplicação do princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé torna ilícito o abuso do direito do processo. Mas fé não tem previsão para isso. Tem o princípio da boa-fé. Essa é a previsão. Isso é uma cláusula geral, meus caros. Dessa cláusula geral, a gente extraiu a proibição de o cara ficar de sacanagem e não ser ouvido. Isso é uma construção da jurisprudência. Sensacional. Quer ver outro exemplo? De aplicação aqui da vedação ao abuso de direito processual? Todo mundo já ouviu falar que o réu tem o direito de ser ouvido se porventura o autor desistir do processo. O autor quer desistir, o réu que já se defendeu, ele tem o direito de ser ouvido. Perfeito. Se o réu disser assim, não aceito a desistência do réu, do autor. Não aceito a desistência do autor. Não aceito. Ele pode. Mas será que ele pode fazer isso de maneira abusiva? Pode por capricho? Pode porque está afim de botar o processo para prolongar? Ou tem que ter uma justificativa para isso? Porque aí que está. Se você pensa que o sujeito que tem direito pode exercer o direito de qualquer maneira, você vai dizer, ele pode exercer de qualquer maneira. Mas se você começa a pensar pelo princípio da boa-fé, você sabe que o sujeito que tem um direito não pode exercê-lo de qualquer maneira. Ele tem que exercê-lo de acordo com a boa-fé. Portanto, não pode exercer de maneira abusiva. E a doutrina toda é nesse sentido. O réu não pode negar consentimento por capricho. Por quê? Porque isso é exercício abusivo de um direito dele, contrário ao princípio da boa-fé. Aí me perguntaram, Fred, e aí, como é que fica numa ética da advocacia em que o réu pode tudo? O réu não pode tudo. Esse que é um grande problema do processo penal brasileiro. O processo penal brasileiro, você não pode falar de princípio da boa-fé. Até hoje, você não pega um livro de processo penal que fala do princípio da boa-fé. Porque eles acham que isso aqui é proteger o Estado contra o cidadão. De modo que, no processo penal, a maior parte dos processualistas penais defende que o réu no processo penal pode mentir. Todo mundo defende que pode mentir. Porque é o direito dele se defender. Quando, reparem, um sistema que permite que o réu se cale, ele pode ficar calado, e esse silêncio não pode ser o fundamento da sentença contra ele. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que um silêncio não pode ser o fundamento de uma sentença condenatória. Tem que ter qualquer outra prova. O silêncio não pode. Isso é um direito fundamental, direito ao silêncio. Conquistado a duras penas, porque isso decorreu de muita tortura. Nós conquistamos o direito fundamental ao silêncio. Um sistema que tem o direito fundamental ao silêncio não convive com o direito a mentir. Porque o réu não precisa mentir para se defender. Se ele fala, ele tem que falar a verdade. Se ele não quer falar, e é justo que ele não queira falar, ele não pode mentir. Mas não se pode dizer isso, porque dizer isso é ir contra o réu, porque aquela visão meio ideológica do processo penal. Você já viu em processo americano, em filme americano, sempre aparece isso, né? Você está sendo preso. Você tem o direito a ficar calado. Direito fundamental ao silêncio. Mas também tudo que falar vai ser usado contra você. Porque isso é ético. Se você pode ficar calado, fique calado. Não queira falar para perturbar. Para inventar história, para mentir, para tumultuar o processo. Isso você não pode fazer. Isso é ético. Mas não se pode falar porque no processo penal é um mito, né? É um mito de que não existe princípio da boa-fé no processo penal. O Supremo está revendo isso. Esse caso que eu mencionei da prerrogativa foi um caso no processo penal. Foi dentro de um processo penal.
que o Supremo disse que o cara não podia fazer isso. A testemunha não podia fazer isso. Pois bem, terceira consequência do princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, meus caros, proíbe todo mundo, anotando, proíbe o venire contra factum proprium no processo. Estamos anotando em latim. O princípio da boa-fé proíbe o venire contra factum proprium no processo. Meus caros, ao pé da letra, comportar-se contra as próprias atitudes. Comportar-se contra os próprios fatos. O comportamento contraditório, então, comportamento contrário às próprias atitudes, o comportamento contraditório, que é o comportamento contrário às próprias atitudes, ele é ilícito. Ele é ilícito, porque viola o princípio da boa-fé. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos. Porque olha só. Cuidado. Na hora da prova, vocês ganham muita intimidade com esse latim aqui, viu? Muita intimidade. Veja que isso aqui já é um apelido. Venire contra factum próprio já é um apelido. Porque em latim inteiro é nemo potest. Ninguém pode. Nemo potest venire contra factum próprio. Ninguém pode agir contra as próprias atitudes. Esse é o título, nome completo dele. A proibição de comportamento contraditório. Nemo potest venire contra factum próprio. Aí a gente chama de venire contra factum próprio. Já é, tudo bem. Proibição do venire contra factum próprio. Beleza. E há quem fale simplesmente em venire. Já estudou venire? Não sei se discutiram com vocês. Já estudou venire? Já estudou venire? Quer dizer, cuidado. Apelido é para conversas informais. Na hora da prova, ou vocês usam proibição do venire contra factum próprio, que é mais simples, ou proibição de comportamento contraditório, que eu acho lindo, mas eu fico com medo danado de vocês usarem. Eu já vi cada coisa. Você fala, proibição de comportamento contraditório. Aí o cara embola com o princípio do contraditório, que não tem nada a ver. Tem que não tem nada a ver. Mas aí você embola. Então, eu gosto de proibição do venire contra factum próprio, ou nemo potest venire contra factum próprio. O que é isso? Meus caros, eu não posso induzir alguém a acreditar num comportamento meu e depois frustrá-lo. Eu não posso, a partir de um comportamento meu, fazer com que alguém acredite que eu me comportaria em um sentido e depois eu frustro. Eu gosto de dar como exemplo, depois eu vou dar alguns exemplos no processo, para vocês se fixarem no processo. Mas primeiro eu vou dar um exemplo da cultura média. Quando eu brincava carnaval, muitos anos atrás, havia uma prática, talvez exista ainda, mas havia uma prática que era o seguinte: se você estava no bloco e olhasse para alguém, uma menina, e ela olhasse para você, e ela desse risada, olhou, deu risada, veja bem, é uma autorização para você partir para cima. Ponto. Isso fazia parte da cultura da época. De modo que, se você olhasse, ela desse risada, você partisse para cima e ela dissesse, você entendeu tudo errado, ela estaria violando o princípio da boa-fé. No âmbito privado.
no âmbito privado. Princípio, a boa-fé objetiva. Por quê? Porque o comportamento dela, sorriso, induziu você a acreditar licitamente, legitimamente, no meio do carnaval. Aquela era a prática. Portanto, ela fez com que você acreditasse que se você partisse para cima, ela aceitaria. Ao não aceitar, quebra a boa-fé objetiva. Isso é um exemplo banal. Um outro exemplo banal. Me lembro como se fosse hoje. BBB 7. BBB 7. Me lembro como se fosse hoje. É o BBB de alemão, que o alemão ganhou. Havia uma moça no BBB 7, cujo nome era Carolina, que foi a segunda colocada. Morena, muitíssimo bonita, lá do Rio de Janeiro, tal. Parece Pocahontas. Muito bonita, né? Mas novinha, tinha acho 18 anos na época. Um rapaz partiu para cima. Pô, ficou dando Big Brother, tal, aquela história toda tá no clima. Partiu para cima. E ela, nada. Direito dela. Algum problema? Nenhum problema. É exercício legítimo do direito a negar. Sucede que ela começou a fazer o seguinte. O cara sentado, não sou no negócio. Ela vinha de saia e ficava assim no cara. O cara deitava aqui. E começava a dançar pro cara. Ia pra frente do cara assim, com o rosto dela, grudava o nariz no nariz dele e dizia assim, sonhe comigo. Eu vendo aquilo e dizendo para Renata, olha a aplicação do princípio da boa-fé. Quando o cara partiu para cima, você está entendendo tudo errado. Eu tenho alguém lá fora. Essa frase é um clássico. Eu tenho alguém lá fora me esperando. Aquilo ali foi venire contra factum próprio, via satélite, comportamento ilícito. Captaram o que é venire contra factum próprio. Induzir alguém, pois bem. No processo existe? Claramente. Claramente. Venire contra factum próprio no processo é um tema atualíssimo. Vou dar um exemplo. O sujeito está sendo executado. Vai a juízo e diz assim, seu juiz, estou sendo executado, pode penhorar minha geladeira. Tome aqui minha geladeira, pode penhorar essa geladeira e eu vou discutir a dívida. Quando eu falo geladeira, estou falando geladeira, pode ser um carro, pode ser qualquer bem. Tome aqui um bem para ser penhorado. Aí o juiz vai lá e penhora. Na defesa, o executado diz que o bem é impenhorável. O executado diz assim, o bem é impenhorável. Esse bem que eu trouxe para ser penhorado, eu estou dizendo que é impenhorável. Isso acontece diariamente. O sujeito apresenta um bem para penhora, se defende e alega que ele é impenhorável. Esse comportamento é ilícito. Tem proibição expressa contra ele, Fred? Não. Proibição expressa não tem. Ele é decorrência do princípio da boa-fé, que veda o venire contra factum próprio. O sujeito que oferece um bem a penhora, ele oferece um bem a penhora. Depois ele vem a juiz e alega que o bem é impenhorável, ele está se comportando de maneira contraditória. Comportamento ilícito que não pode ser admitido. Outro exemplo. O sujeito desiste. Ele desiste do processo. Desistiu. O juiz vai lá e homologa. Ele vai e recorre. Não. Por que homologou a desistência? Recorre. Esse comportamento é um comportamento contraditório, porque o juiz homologou porque ele desistiu. Recorrer contra uma decisão que homologa uma desistência que você mesmo havia apresentado é um comportamento contraditório, portanto ilícito. Só que eu quero dar um exemplo que envolve um juiz. Porque na hora da prova, se perguntarem para você uma aplicação do princípio da boa-fé e o juiz. Lembre-se do venire, que é o exemplo mais fácil de dar. Vou dar um exemplo. Olha só. Existe a possibilidade, o código permite, que o juiz julgue a causa
sem produção de provas em audiência. O juiz não produz prova em audiência e já julga imediatamente. Ou seja, o juiz julga só com base em prova documental. O juiz pega a prova documental e com base nela julga. Isso é um direito que o juiz tem. Ele vai ter que dizer, não há necessidade de provas em audiência, julgo com base nas provas documentais. Isso ele pode fazer, não tem nenhum problema. Só que imagine o seguinte, o juiz diga assim, ó, não há necessidade de provas em audiência, vou julgar a causa só com base em provas documentais. E quando vai julgar, quando julga, diz que é improcedente por falta de provas. O juiz julga, dispensando as provas em audiência, mas conclui pela improcedência por falta de provas. Pode? Não. Sentença nula por violação ao princípio da boa-fé processual. Trata-se de um comportamento contraditório. O juiz entendeu que não havia necessidade de outras provas, ele pode até julgar improcedente. Até pode julgar improcedente. Só não vai poder julgar improcedente por falta de provas. Porque se faltam provas, então marque as provas. E não suprima as provas. Quer dizer, ao trazer para julgar só com base em prova documental, ele não pode dizer que faltam provas, porque seria um comportamento contraditório. Seria um comportamento contraditório. Então, hoje, há milhares de exemplos de venire contra factum próprio aplicado dentro do processo. Dentro do processo. Comportamentos contraditórios dentro do processo, que são ilícitos por violarem o princípio da boa-fé processual. Aí você vai me perguntar, Fred, tem algum texto expresso que diga isso? Não. O que tem é a proibição, o que tem é o princípio da boa-fé processual. Dele você extrai isso. Dele você extrai isso. Quarta consequência do princípio da boa-fé é o surgimento dos chamados deveres de cooperação. Deveres de cooperação. Meus caros, vocês, quando forem estudar obrigações, vocês vão ouvir falar, lá em obrigações, lá em civil, na cooperação obrigacional. Cooperação obrigacional. Quer dizer, o credor e o devedor têm que cooperar entre si durante a obrigação. Vocês vão ouvir falar muito isso lá. E vocês vão ouvir falar lá que a cooperação obrigacional é uma decorrência da boa-fé no direito civil. A boa-fé no direito civil impõe a cooperação nas obrigações. Vocês vão ouvir falar muito isso lá. É a mesma coisa para o processo. A boa-fé no processo impõe deveres de cooperação entre todos os sujeitos do processo. E aí que está, réu cooperando com o autor, devedor não coopera com o credor, réu coopera com o autor coopera com o réu. Agora, o que é isso? O que é cooperar? É pegar na mão e junto andando no parque? Não. É algo muito mais elaborado do que isso. Muito mais elaborado do que isso. Por exemplo, um exemplo. Eu, autor, tenho o dever de expor a minha argumentação de maneira clara. Maneira clara. Porque eu posso xingar o réu. Posso querer que o réu morra. Mas tenho que dizer isso claramente. Para que ele se defenda. Porque o dever de clareza é um dever de cooperação. E vice-versa. E vice-versa. Claro que o réu também tem que fazer isso. E veja como é fácil vocês se lembrarem do direito obrigacional aí. Você não pode exigir de um devedor, de um credor seu,
que o contrato seja claro naquilo que lhe impute deveres e a ele os deveres? A clareza nos contratos não é uma exigência? Todos conhecem? Letras têm que ser grandes, não podem ser letras pequenininhas, com termos fáceis de se entender. Isso se aplica ao processo. Eu não posso me manifestar de maneira obscura, porque me manifestar de maneira obscura significa que a outra parte não vai saber nem se defender. Como é que ela vai se defender de uma coisa que é obscura? Eu gosto de dar como exemplo os processos da Santa Inquisição. O processo da Santa Inquisição, você era demandado para se defender e não sabia qual era a acusação. Não sabia qual era a acusação. Se defenda. Como é que você vai se defender de uma coisa que você não sabe o que é? É a mesma coisa que você se defender de uma acusação pouco clara. Olha, você fez isso. Se defenda. Se defenda disso. Problema. Lembre-se, quem é católico, lembre-se de quando se confessou. Pela primeira vez, antes de comungar pela primeira vez. Fazer a primeira Eucaristia, você tem que se confessar. Quem é católico deve ter feito isso. É um problema, porque você vai se confessar do quê? Qual é a acusação? Já pararam para pensar nisso? Qual é a acusação? Porque você tem que se confessar. Está indo lá no confessionário se confessar. Do quê? Problema, né? Aí você só tem 10 anos, não reflete sobre isso e confessa. Falando todas as suas podridões que você fez até os 10 anos. Até os 10 anos. Você se revela, né? Você se revela aquele ser pérfido. E com algumas Ave Marias e alguns Pai Nossos, você se redime. Se redime. E aí começa uma outra sequência que quase sempre não termina no outra confissão. Quase sempre, né? A partir de 10 anos, você está puro. E depois, eu, por exemplo, nunca mais voltei para me confessar. Até os 10 anos, eu não me lembro de ter feito muitas bobagens. Mas depois de 10 anos, fiz algumas. Não me confessei mais. Mas aquilo é uma violência, né? Que eu só pude perceber depois que meu irmão mais novo, temporão, foi fazer. Estava lá se confessando, eu pensando... Confessando? Eu já velho, 24 anos. Confessando do quê, rapaz? O que o menino de 10 anos fez? Para se confessar? Qual é a acusação? Pensei logo, qual é a acusação? Você é o pecado original, né? Você já nasce pecador. Você já nasce pecador, você já está errado. Calado, você já está errado. Então vá se resolver se confessando. É um problema que as mulheres fazem às vezes, né? Por exemplo, a mulher não sabe o que aconteceu. Não sabe o que houve no ilícito, mas ela está desconfiando. Mas não há nenhum ilícito, mas ela está desconfiando. Então ela chega para você assim, já sei de tudo. Pronto. Se defenda. É uma acusação que contraria a boa-fé. Por quê? Porque não é clara. Não é clara. Impede. Ora, vejam bem, ó. Presta atenção. Os deveres de cooperação que decorrem da boa-fé, eles são tão significativos, tão importantes, que eles acabaram gerando um outro princípio. Eles ganharam tanta significação no processo, tanta importância, que eles geraram um outro princípio, que passa a ser estudado separadamente, embora seja ele um corolário da boa-fé, e como corolário da boa-fé, também do devido processo legal. Porque sempre remete a ele, né? É um outro princípio que decorre do princípio da boa-fé, ganhou autonomia importantíssima hoje em dia. A gente vai estudar aqui. Chama princípio da cooperação. Princípio da cooperação. Então, olha só. O que é que eu quero que vocês anotem no caderno agora? O princípio da cooperação é um subprincípio do princípio da boa-fé. O princípio da cooperação é um subprincípio do princípio da boa-fé. Que hoje em dia, veja bem, hoje em dia é um dos assuntos mais pops do momento. Assim, pop total. Assunto da moda. Pô, você já sabe que é preciso uma cooperação no processo? É realmente um assunto importantíssimo. Só que ele é tão importante que a gente tem que dar um destaque para ele. Só que para eu começar a falar do princípio da cooperação, eu preciso que vocês entendam o princípio da boa-fé. Para que vocês percebam que ele é conteúdo, um dos possíveis conteúdos do princípio da boa-fé. O princípio da cooperação é assunto da próxima aula. Que será depois do carnaval. Depois do carnaval, porque agora eu vou tirar aqui um período
em que eu vou fazer um concurso. A partir de quarta-feira eu saio do ar, durante uma semana eu vou fazer um concurso acadêmico. Não é concurso para juiz, nem para promotor, é um concurso acadêmico. Então é uma semana fazendo um concurso, aí depois é o carnaval, e aí depois do carnaval, se tudo der certo, eu espero que esteja, que dê, eu seja aprovado, espero que seja aprovado. Depois do carnaval a gente se encontra e aí eu começo com o princípio da cooperação. Bom carnaval a todos. Simonal, primeira pergunta. É isso mesmo? É para mim mesmo? Essa pergunta? Você leu a pergunta? André Nunes me pergunta, Fred, em que medida os princípios da proporcionalidade e razoabilidade emergem do devido processo legal material? O que é que se entende, meu caro André? Que a fonte normativa desses princípios, são muito conhecidos de todos, é o devido processo legal. Quer dizer, daquele texto, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Desse texto, se tiraria a exigência da proporcionalidade e da razoabilidade. Por quê? Porque ninguém pode ser privado de seus bens sem um processo devido. E processo devido não é só um processo formalmente devido. É um processo que gere decisões devidas. Decisões justas. Decisões razoáveis. Foi assim que o Supremo concretizou essa garantia. Érica me pergunta, Fred, a arbitragem se enquadra dentro do devido processo legal privado, já que não tem participação do Estado? Não. Não. Eu até disse isso, não foi? Não, a arbitragem é processo jurisdicional. Porque na arbitragem há juiz. O árbitro é um juiz. Então veja que é diferente do caso do condômino. Porque ali não há um juiz. Há pessoas não investidas na jurisdição que decidem. Na arbitragem há juiz. Então ali é processo jurisdicional. Simonal, a pergunta de Glaucio deve ser para penal. Deve ser para aula de penal. Lívia me pergunta lá de Maceió, Fred, pode-se dizer que a imparcialidade da igualdade e da boa-fé? Não. Quer dizer, poder dizer se até pode. Que o princípio da boa-fé impõe que o juiz seja imparcial. Você pode até dizer isso. Mas não foi assim que se construiu. Se construiu a imparcialidade como consequência do devido processo legal. Quer dizer, o devido processo legal, ele gera o princípio do juiz natural, princípio esse que impõe que o juiz seja imparcial. Foi essa a construção da imparcialidade. Devido processo legal, juiz natural, juiz imparcial. Não.